Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: O que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. O texto de hoje nos traz a sequência daquela passagem conhecida, já lida alguns dias atrás, da ressurreição de Lázaro. Depois da ressurreição de Lázaro, alguns acreditaram em Jesus por terem visto aquilo. Outros, porém, foram até os fariseus e contaram o que tinha acontecido. E isso, então, provoca entre eles esta discussão, esta conversa sobre o que deveriam fazer com Jesus. O que mais poderiam fazer com Jesus? Em primeiro lugar, poderiam ter acreditado na palavra dele, poderiam ter se deixado tocar pelo sinal. Como é que pode alguém fazer isso que ele fez? Então, aquela abertura que se muitas vezes não resolve todas as coisas, mas pelo menos deixa um espaço para alguma coisa que está além da nossa maneira de pensar, do que a gente pensa que já sabe, do que a gente pensa que já conhece. Mas o raciocínio não foi esse. O raciocínio foi outro. Se nós deixarmos que ele continue, todo mundo vai acreditar nele. Então a questão aqui já não é mais uma reflexão, um raciocínio sobre quem é ele, sobre o que ele faz, sobre quem ele pode ser, mas é o fato de que as pessoas não podem acreditar nele. Não pode ser verdade, porque nós não queremos que seja. E então a atitude do fechamento, até chegar no ponto de dizer: se ele continuar, nós seremos arruinados. Arruinados em que sentido? Pode ser que talvez perdessem alguns privilégios, porque tivessem que deixar de lado esses privilégios, tivessem que talvez mudar a sua maneira de viver, o seu procedimento, mas, sobretudo, o fato de que precisariam mudar a mentalidade. Dizer: eu entendi que eu estava errado. Eu entendi que não era exatamente do modo como eu pensava. E o Evangelho diz, então, que o sumo sacerdote responsável naquele ano, encarregado daquele ano, então,
Caifás pronuncia esta frase: é necessário que um só morra por todo o povo. E São João, que escreve esse evangelho, faz questão de dizer que por trás desta palavra não estava apenas uma conspiração, mas estava também uma profecia. Talvez ele mesmo não tivesse nenhuma consciência do que estava dizendo. Como sabemos que não, porque ele também participou do julgamento de Jesus, no sentido de levá-lo para a condenação. Mas isso não impediu que ele dissesse alguma coisa muito verdadeira. Nós temos alguns exemplos disso no Evangelho. O Evangelho de São João mesmo traz Pilatos quando apresenta Jesus ao povo, todo chagado, todo flagelado, e diz: eis o homem. Eis o homem. Exatamente ele, todo desfigurado, apresentado como o homem. E, na verdade, por trás dessas palavras estava uma realidade. Ali sim, estava o homem verdadeiro, aquele em vista de quem o ser humano foi criado. Embora desfigurado, numa aparência de decadência, no entanto, é aquele que deve ser olhado. A profecia vai cumprir-se quando se diz: olharão para aquele que transpassaram. Quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Sabereis que eu sou. Então, por trás desta palavra de Caifás, vemos que existia uma profecia, querendo dizer que havia uma verdade nesta palavra. Então, Jesus foi condenado antes do julgamento. Jesus foi rejeitado antes que se pudesse raciocinar sobre o que ele diz, o que ele faz, quem é ele. A questão estava fechada quando disseram: ele não pode ser. Se ele continuar, as coisas vão ter de mudar. Ora, gente, quantas vezes talvez a gente tenha esse tipo de atitude, né? Quantas vezes a gente talvez se feche para alguma palavra, quantas vezes talvez até procurando alguma justificativa, porque ao aceitar uma palavra, uma realidade sobre o Evangelho, sobre Jesus, e colocá-lo em confronto com a nossa vida, seremos obrigados a dizer que estávamos errados. Seremos obrigados a mudar o nosso comportamento. E às vezes, para não mudar o comportamento, a gente prefere não escutar uma palavra, não dar atenção, não refletir, não meditar. Por trás da palavra do Evangelho, existe sempre muito mais do que as palavras parecem dizer. É necessário que sempre sejamos capazes de meditar na palavra, para que ela não diga alguma coisa apenas para os que curiosamente ou com curiosidade vão até ela apenas para ler. Mas é necessário que ela diga alguma coisa para alguém que está com os ouvidos abertos, disposto a ouvir aquilo que Deus tem a dizer. Que sejamos capazes de ter as atitudes corretas diante da palavra de Deus, que todos os dias se apresenta também a nós. Encerremos esta reflexão rezando uma oração conhecida por todos nós, muito bonita, muito cara, e que, de uma certa maneira, nos coloca numa atitude de confiança em Deus. A oração do anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa, ilumina. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.